Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso canal Tirei do Texto, nosso canal católico, sempre trazendo aqui uma história de vida, um testemunho, conversões e histórias, né, da nossa igreja, sobre o nosso evangelho. E começando uma semana muito especial para nós aqui do Rio Grande do Sul, nós como gaúchos, a nossa Semana Farroupilha. Felipe, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Mais uma semaninha Farroupilha aí pela frente. Mais uma, né? Na verdade, o Rio Grande do Sul mesmo, quem é Galdério mesmo, já começou desde o dia 1º, né? É verdade. E aí, como é que estamos? E é uma semana legal, né, cara? Que a gente se sente diferente, né? Nós somos diferentes, Nós né? somos diferentes. Verdade, né? O Brasil é um país à parte, né? É uma semana de orgulho. É verdade, é verdade. Muito, muito. Vamos lá aos nossos apoiadores. Vamos lá, conosco Sam Máquinas de Cafés e Insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento, é só ligar lá pelo 999715205. E também a Padaria, Confeitaria e Café Santa Mordida, que fica na Marechal Floriano 913, e o telefone é 999055557. É isso aí. E a Produvet, soluções agropecuárias e de corte, prestação de serviços Brasil-Uruguai, fornecimento de insumos pecuários. Se quiser falar ali com a Produvet, né, vai pelo 53-99962-3968. A Produvet também se encontra na José Otávio 287, Bagé, Rio Grande do Sul. É isso aí, Felipe. É isso aí. Bom então... podcast a todos. Ah, obrigado. Qualquer coisa, só me Qualquer coisa eu intervenho aqui. Bueno, gente, então, trazendo aqui hoje um convidado já é de casa, né? Mais ou menos, já é de casa. O Kaique, hoje a gente conta aqui com a presença também do seu Flávio Cantão, historiador, né? E que bom, né? Que vocês estão aqui, pilchados, para homenagear a nossa semana Farroupilha. E agradecer, né? Muito obrigado, Kaique, né? Meu amigo já, deu uma data. E seu Flávio, conhecendo aí, obrigado pela sua disponibilidade. E vim aqui conversar conosco um pouquinho sobre a nossa igreja, a interferência dela no nosso estado, né? Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos aí o convite e acredito, como eu comentei, é bastante pertinente esse podcast nesse dia no meio da Semana Farroupilha. Não é à toa, né? Porque aquilo... toda a nossa tradição, o nosso estado foi fundado em bases católicas. O Brasil iniciou numa missa, e não poderia ter sido diferente no nosso Rio Grande do Sul, nossa República Rio-Grandense, nosso chão, nosso pago, nossa terra amada. Então, para nós, certamente é um prazer estar aqui hoje, numa data tão importante, já tendo iniciado a Semana Farroupilha, mas ainda temos mais uns dias pela frente ainda. Sim, né? Não seja só nessa semana, mas todos os dias do ano, né? Verdade. Mas sempre tem um... Né, tipo, a vida a gente celebra o ano inteiro, mas sempre tem a data ali do nascimento que a gente comemora, né? Então, assim também é. Seu Flávio, obrigado, né? Mais uma vez, pela sua presença aqui conosco. Eduardo, Felipe, amigo Kaique, é um prazer, é uma honra, né? Como católico praticante, poder participar e... como é que eu vou dizer, levar algum conhecimento que eu, através dos anos, adquiri, não é que em prol da fé católica, de mostrar às novas gerações como as coisas aconteceram, as realidades, não é? E que só é imutável as palavras de Cristo. Ele foi o verbo lá, mas dali para diante, ele passou uma missão aos homens. Ele criou uma igreja embasada em duas figuras muito diferentes e de personalidades totalmente diferentes. Pedro, um judeu que pensava numa igreja, vamos dizer, nacional, uma igreja dentro do judaísmo. E Pedro, um judeu nobre, não, da casta nobre, vamos dizer, e culta dos judeus, mas, ao mesmo tempo, um homem que tinha cidadania romana. Então, ele tinha atrás dele toda a cultura greco-romana que
vamos dizer, estruturou a Igreja Católica. E ele era um homem que pensava na religião de uma forma universalista. Uma igreja universal. Tanto que no primeiro Concílio de Trento, nós vemos aquela dicotomia. Pedro e Paulo. Uma dicotomia muito interessante quando a gente estuda o primeiro concílio, né? A gente vê essas duas figuras e aquela famosa história. Deus escreve da forma dele. Não é da nossa forma humana. É um paradoxo. Esse paradoxo. Então, tu imagina esses dois homens totalmente distintos são os fundadores da Igreja Católica. Os dois grandes pilares da Igreja São Católica. os dois grandes pilares. E ao mesmo tempo, o seguinte, Paulo, ele, na verdade, ele era um judeu de nascimento, mas um romano. Um homem uma das piores profissões da época, cobrador de imposto. E é este homem que Deus enxerga alguma coisa totalmente diferente. Eu quero esse cara. Só tinha uma coisa que os dois tinham, idênticos. Os dois eram para frente. Eles queriam fazer. Eles queriam fazer. Isso que é fundamental. Então, aí, vamos começar a caminhar. Vamos lá. Então, a igreja vai evoluindo com acertos e erros, com uma entidade. Sim. Ela vai evoluindo com acertos, com erros. Muitas vezes, ideias nobres foram mal interpretadas por quem as usou. A execução é de forma errada. Não é? Isso é comum no mundo. Quantas leis que a ideia é perfeita e os homens, na hora que executam, realizam ela de forma totalmente errada. Então, a gente sempre tem que analisar a instituição igreja, entendeu? Como uma instituição humana, que tem exatamente uma inspiração divina, mas que tem acertos e que tem erros. E acredito o seguinte, que se ela sobreviveu 2000 anos, mais de 2000 anos, ela teve mais acertos do que erros. Não é? Mas aí, vamos vir para a América. Aquela imagem de Cabral chegando, a primeira imagem que a gente enxerga, mesmo antes da primeira missa, é a cruz templária nos navios de Cabral. Os templários, que nada mais são do que uma ordem religiosa, muito importante, até muitas vezes injustiçada, que a Igreja Católica teve essa capacidade tão importante com a escola de Sagres, que ela transformou cavaleiros templários em navegadores. Só uma pausa. Esses cavaleiros templários, eles eram o quê? Eles eram tipo Era uma ordem religiosa. Uma ordem religiosa. É uma ordem religiosa. Não tinha nada a ver com soldados, só o nome que era cavaleiros templários. Eles eram soldados. Ah, eram soldados. É porque, na verdade, é o seguinte, a igreja medieval, a forma de fé, ela era feita ou pela, como é que eu vou dizer, pela palavra, pelo convencimento, mas muitas vezes em defesa dos locais sacros, ela é feita pela espada. Porque essa ordem, ela nasce para defender os peregrinos que iam aos lugares santos. Ah, entendi. Essa ordem de monges e guerreiros, com uma disciplina toda fechada. E eu estou tocando nisso, porque depois nós vamos falar nos jesuítas. Então eu quero fazer um link com isso. Tá. Então, é tão impressionante que há uma perseguição em cima dos templários, por causa do poder dos templários, do dinheiro dos templários, e o rei de Portugal não aceita essa perseguição e recebe os templários que sobrevivem, ele recebe. E com a escola de Sagres e toda aquela estrutura, esses templários, que depois é a Ordem de Cristo, em Portugal, transforma templários em navegadores. E essa cruz, que está em todas as caravelas, chega no Brasil. Então, na verdade, é o seguinte, chegaram através da cruz. E é a cruz que faz parte, acho, da bandeira de Portugal, não é? Né? A bandeira de Portugal. Faz parte do brasão de Portugal. A cruz templária. Então, vocês imaginem já como Deus é interessante, como
Ele tem as Ele vai formas moldando, dele, vai moldando ele jeitinho. tem bom humor, ele é malandro, ele Tem um ótimo senso de humor. Ele tem um senso de humor bárbaro. Fantástico. Né? Perseguiram o meu pessoal lá. Tá. É tu mesmo que vai ser meu apóstolo. Perseguiram o meu pessoal lá, fizeram, sacanearam, injustiçaram. Mas vai ficar quem chegou nas Américas estava lá. Era a minha cruz templária. É um joguinho espetacular, né, tia? E aí, como é que foi? Então, como é que você... A entrada no Brasil, ela, vamos dizer, a igreja está sempre junto. Anchieta, e assim, vamos, uma insumidade, né, tia? Que, na verdade, agora nós vamos entrar... Senão vou me alongar muito, não quero, eu tenho muita coisa para contar. Vamos vindo em direção ao Cone Sul, vamos vindo em direção, vamos dizer, o nosso Rio Grande do Sul, aqui o continente de São Pedro, é mais ou menos, claro que as datas assim, na volta de 1624, nessa região toda do Rio da Prata, porque não dá para falar naquela época em Rio Grande do Sul, Sim, toda a região era do tudo uma Rio da coisa Prata, só. né? Era só uma Do coisa, Paraguai para cá, não é? Vice-reinado do Prata, que vem baixando, é uma região. E o que acontece? É uma região que tem as mais diversos tipos de tribos e de indígenas, que eram os habitantes do local. E, em seguida, tanto o espanhol como o português, até mais espanhol, ele entra de uma forma muito violenta, como ele entrou no México, entrou no Peru, e vê que essa forma violenta tinha um custo muito alto, em sangue, em dinheiro. Então, ele tinha que criar o que eles chamaram de uma política de amistad com os índios. Quem estaria mais preparado para realizar essa política de amistad? São os jesuítas. Santo Inácio de Loyola. Um soldado, um oficial, que ouve o chamado de Deus e funda uma ordem que tem uma disciplina militar e, ao mesmo tempo, uma estrutura logística E estratégica. e estratégica admirável para a época. Nós poderíamos até dizer que os jesuítas, em certos pontos, na época, eram uma espécie de multinacional. Entendeu? E a forma era divulgar a fé. Entendeu? A fé evitava derramamento de sangue. Se ela era usada também para fins materiais, era como sempre foi usada. Mas eu tenho certeza que ela evitou muito sangue. Sem dúvida. Muito sangue ela evitou. Entendeu? E é exatamente esses jesuítas que vêm para o Cone Sul, mesmo que se espalharam para outros lugares, mas eles vêm com o apoio do Papa, né, pelos pedidos do rei de Espanha e Portugal, que eles viessem, não é? Para exatamente criar essa que se chama, não é, tipo política de amistad. Só que dentro dessa estrutura logística que eles tinham, eles vêm para criar uma civilização. Então, aí nós vamos ver já nessa faixa aí dessa faixa de 1624 e tudo mais, já começa a surgir povos. E antes até já tem um povo. As primeiras reduções é em Guaíra, no Paraguai. Isso 1600, 1602. E essa primeira redução, vamos dizer, é corrida pelos bandeirantes, escravizando índios, buscando índios. Né? E o índio, como é que eu vou dizer, catequizado, era mais fácil. Ele, como é que eu vou dizer, ele já tinha o principal, ele já tinha um ofício. Porque isso também é a grandeza dessas reduções, é que, na verdade, é o seguinte, houve uma sensibilidade muito grande dos jesuítas de descobrir talentos. E tinham talentos. A música que a música é muito interessante. Ela acalma, ela tranquiliza, entendeu? E o índio, uma das formas de catequização, principalmente entre os guaranis, é a música. A música é fundamental.
Mas eles vão aproveitando esses talentos, tia, e vão criando. Pessoal ligado ao artesanato, à construção de imagens, à metalurgia, à agricultura. Quando esses povos descobriram a erva mate, no primeiro momento, os padres consideraram aquilo uma poção de sacerdotes, de feiticeiros. Entendeu? Então, aqueles resíduos da Inquisição, Vieram se que é o lado, perpetuando pra cá. é um lado assim, como é que eu te diria assim, é um lado retrógrado da igreja, aparece. Mas os jesuítas eram muito pragmáticos. E eles viram o seguinte: proibir o mate levava o índio à bebida. Tudo vai se encaixando, né? Vai se encaixando. É. Levava o índio à bebida. Então, daqui um pouco eles se deram conta. Não, parei. Deixa eles matearem e vamos, então, tentando eliminar a bebida. Que era um flagelo. Quer dizer, os contrabandistas, os caras que queriam prisionar índio, e depois queriam gado, queriam isso, uma das moedas de troca, o índio era A bebida. E a bebida, claro, ele não tem uma estrutura psicológica para beber socialmente. Claro. Não tem, né, tia? Não tem. A mesma Não ideia tem como. das doenças, quando vieram os povos portugueses, espanhóis para cá, trouxeram varíola, sei lá o que, o índio morre. Morre. Sim. Ele não tem. Ele é vulnerável, vamos dizer, materialmente, fisiologicamente, vamos dizer, e espiritualmente. Né? Sim. Então são essas capacidades, esse pragmatismo que a gente, quando começa a ler cada um dos jesuítas aqui no Rio Grande do Sul, a história dele, a gente vê muito isso aí. Por outro lado, eu acho que eles cometeram um erro. Como eles tinham uma formação, uma estrutura disciplinar muito forte, em cima dos guaranis, que eram índios mais agrícolas, entendeste? E um pouco mais sedentários, deu certo. Em cima dos índios pampas, charruas, minuanos, guenoas, eram povos nômades, caçadores. Então, no momento que eles, como houve Santo André dos Guenoas, uma das missões que foi a tentativa de catequizar charruas, né? Guenoas, que é um dos ramos dos charruas, foi aqui, bem na divisa hoje de Aceguá com Dom Pedrito, a redução de Santo André de Guenoas. Isso já por 1680. Não sobreviveu exatamente por essa rigidez. O charrua não conseguia viver, né, como é que dizer, sem um certo nobandismo. E eles já tinham o cavalo que encurtava a distância e o gado. Então ali houve um certo ponto, um erro dos jesuítas, que depois eles corrigiram. Que depois eu vou te explicar que eles corrigiram isso. E aí, e outro detalhe também, eles não conseguiram entender a fé dos charruas. Os deuses guaranis eram deuses que conviviam com o Guarani no dia a dia dele. Como ele é um povo agrícola, ele faz oferenda para o Deus, para que o Deus o ajude na agricultura. Da terra, do sol, da água. Já os deuses charruas eram, dentro da crença deles, eram deuses que eram chamados quando se precisava. Não é um Deus onipresente. Isto foi, eu considero, dentro da área espiritual, a maior dificuldade de converter um charrua. Que isto os jesuítas foram aprendendo através dos tempos, né? O próprio secretismo, não é? Da Umbanda. É em certo ponto, porque na verdade é o seguinte, adoravam um Exu na imagem de uma santa, muitos padres sabiam disso. Não sabiam. Mas, inteligentemente, de uma forma pragmática, se eu quero que ele reze para Nossa Senhora, se ele acha que Nossa Senhora está ligada a um Exu,
Há uma santa deles, entendeste? Por que não? Nossa Senhora, ela se apresenta das formas mais diversas. Né? Então, isso é uma coisa que, claro, a Igreja Católica, ela muitas vezes não consegue falar nisso. Peraí, como é que eu vou dizer que eu aceitava, entendeu? Aceitava, tanto é que hoje, né, quem lava na Bahia a escadaria da catedral é os ubandistas. E tá certo. Entendeu? Então, na verdade, todos os caminhos levam a Deus. Isso ele colocou lá. Entendeu? Então, essas coisas que foi a dificuldade, muitas vezes, que a igreja encontrou para realizar a sua evangelização. Não, mas, ao mesmo tempo, tem coisas espetaculares. Agora, voltando. E aí, essas reduções, elas têm no Paraguai, elas têm toda a Argentina, elas têm todo o Uruguai. E um bom pedaço do Rio Grande do Sul. E aí, rapidamente, por isso que eu te digo, né, que eles eram uma multinacional. 2, 3, 4 mil pessoas na época. Era gente. Só com a agricultura, com os meios que tinha, não tem como tu manter, como é que eu vou dizer, sedentária, quer dizer, parada, fixada numa região, uma população tão grande, com os meios da agricultura da época. E eles sabiam, mesmo apesar de todo o avanço que eles trazem. Eles trazem a uva, eles trazem o trigo, não é? Claro, porque o que acontece? Normalmente o jesuíta, ele tem uma outra, como é que eu diria, profissão. Ele não é só um padre. Os jesuítas, normalmente, eles era uma característica, acredito, não sei hoje, né? Não vou afirmar uma coisa, mas era uma característica. Um cara era bom em metalurgia, o outro... E haviam até... Então, só para te complementar, eu vou complementar isso aí. Tinha que haver alguma coisa que sustentasse aquele povo. E havia o gado. O gado, e pelos espaços e pela adaptação que existia, era um meio de sustentar. E tinha mais. Era uma riqueza que podia ser transportada. Muito mais fácil do que qualquer recurso agrícola. Mais fácil que a agricultura. Que a agricultura. A agricultura era destruída. Envolvia Um ataque de bandeirantes poderia facilmente destruir com tudo. Não é? E eles já sabiam, eles tiveram um exemplo em Guaíra. Guaíra foi destruído, mas o gado veio embora. Claro. Com eles. Veio embora. Então, é muito... Mas, aquela história. Para isso, nós temos que dar uma conotação espiritual. Então, dentro dos 7 povos e na maioria dessas reduções, havia uma estrutura dos bens. Porque, na verdade, foi uma sociedade socialista. As missões, as reduções. Não. Muito pelo contrário. Não. O que havia era o seguinte: haviam bens de Deus, que eram aqueles bens para toda a população. E o gado era um bem de Deus. E havia os bens do homem, que era o pato, a marrequinha, a ovelha, a lavourinha de milho na beira das casas. Já o trigo era um bem de Deus. Dali saiu o pão. Ali se alimentava. Né? E teve um momento, tia, que a erva mate, eles inteligentemente, aí no nosso 7 povos das missões, foi o nosso primeiro artigo de exportação. Eles baixavam o rio Uruguai com a erva mate e negociavam, vendiam em Montevidéu, Colônia de Sacramento e em Buenos Aires. Entendeu? Então parece mentira, é o primeiro artigo de exportação nosso. E eles viram aquilo e passaram a cultivar os ervais, não é como é que eu vou dizer assim, de forma tecnológica, não mais extrativo, e sim tecnológico. Estrategicamente. Estrategicamente.
E o que acontece? Isso cada vez mais vai criando, como é que fazer? Especializações técnicas. Então, os índios que trabalhavam nos ervais tinham aquela especialidade. Aham. Os que trabalhavam com gado eram chamados cameluchos. Eram índios campeiros, não é? Que trabalhavam com gado, que cuidavam os postos, o nosso famoso posto de Santa Tecla, estância de Santa Tecla, era cuidado por índios cameluchos. Entendeu? São índios campeiros. Não, são guaranis campeiros, não é? Que normalmente esses homens eram... cuidavam o gado, eram gaúchos, não é? E ao mesmo tempo guerreiros. Grande parte das tropas de Cepé, enquanto ele esteve vivo, as tropas de cavalaria dele, eram desses índios cameluchos. E graças a um cara chamado, aqui no nosso caso, o Cristóvão de Mendonça, que era um padre tropeiro. Este homem que atravessa o gado... Ele era português. Espanhol. Espanhol. Que atravessa o gado, vamos dizer, do lado oriental do Rio Uruguai, aqui do lado do Uruguai, para o lado ocidental. Porque esses campos neutrais não tinha nada. Essa região. Então, bueníssimo para o gado se desenvolver. Sim, Então, olha o projeto. Nós vamos montar reduções. Nós vamos montar as missões. Qual é o grande elemento de sobrevivência? O gado. Para ter o gado, nós temos que criar instâncias. Então, cada redução tinha uma instância. Então, tu imagina, para a época, eles já tinham essa noção. É uma inovação que o campo alimentava a cidade. E é como é até hoje, né? Só abrindo um parênteses, é como é até hoje. Né? Imagina, essas coisas que eu acho que a gente, como católico, tem que ver. Porque muitas vezes as pessoas só vê o lado errado. Essa disciplina forte, tudo bem. Não, mas eles eram usados pelos reis. Não é, tia? Mas, tia, é aquela história. Eles faziam o que podiam. Não é? Tanto que o poder deles foi destruído pela cobiça dos reis. A mesma coisa que aconteceu com os templários, aconteceu com os jesuítas. Os reis começaram a sentir que o poder jesuíta era tão forte, tanto econômico, como no caso espiritual, que poderia ser uma ameaça. Que foi consumado no Tratado de Madrid. Aí começa, né, tia? Não. E aí que foi, exatamente, quer dizer, é destruído pela Espanha e Portugal, porque ali ia nascer uma nação. Sim. Claro, sim. E ali ia surgir uma nação, sob o poder jesuíta. Ou seja, tudo leva ao poder. Tudo leva ao poder. Como é até hoje. Tudo leva ao poder, não é, tia? E em certo ponto, como é que eu vou te dizer? Eu te diria até assim. Muitas vezes, através do horror, através do ódio, as maiores atitudes de bondade podem surgir. No meio de uma guerra, é uma calamidade, um colapso, tem figuras. Aquele cara que salva a gente, que também é os nossos pracinhas, tem uma história que eu acho que a gente eram iluminados pela nossa santa. Sabe o que eles faziam? Eles viram aquela população italiana louca de fome, desesperada de fome. O que eles fizeram? Eles roubavam, certo? Entre aspas, assim, pegavam a alimentação dos americanos e distribuíam. Tanto que vários generais brasileiros tomaram mijada, que estavam distribuindo, mas, agradeça a isso, tem cidades na Itália que foram libertadas pelos nossos pracinhas, que até hoje canta a canção do expedicionário. É mesmo? Canta a canção do expedicionário. Em agradecimento ao que os brasileiros fizeram. Os brasileiros casaram lá.
ajudaram, entendeu? Eram soldados diferentes, entendeu? E ao mesmo tempo aguerrido. Em exemplos deles. E outras coisas também, homens assim, né? Tia? O caso de 3, eles estavam numa linha de frente e uma companhia alemã inteira atacou. E eles sabiam, os 3, que se eles deixassem os alemães, eles caíam em cima, entendeu? Atrás da brigada e iam dizimar os brasileiros. Né? E eles deram a vida, os 3. A tal ponto, o heroísmo dele, os alemães os sepultaram. Olha, o brasileiro é um cara diferenciado. Ele é um cara diferenciado. Ele é judiado. Ele é, como é que eu vou dizer? Ele tem uma minoria corrupta que domina. Mas ele é diferenciado. Eu tenho muita fé nessa gente. Eu também. E isso também, os relatos que nós temos da oração, o padre junto, entendeu? Na nossa gente. Não é? E a fé com eles participando, não é? Eu te diria, eu acho que eu posso assim quase que te afirmar, com todos os relatos, tudo que eu vi das forças expedicionárias, eu nunca vi um relato de ateus. É bem importante citar isso. Principalmente isso, a linha de frente, a necessidade, entender? Isto leva. E assim foi, não é, tio? Acontece barbarismo, aconteceu. Sim. Né? Mas, como é que eu vou dizer? Sempre, a igreja sempre foi um freio e contrapeso. E o que é o mais interessante, que eu mexo muito com o Kaique, dizendo o seguinte, né, que o Rio Grande do Sul, e quase todo o nosso Rio Grande do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, né, ele nasce entre a cruz e a espada. Porque se nós olharmos todas as nossas povoações, todas têm uma igreja. São Sebastião tinha a capelinha, que era a guarda avançada, a guarda mais avançada portuguesa, né, depois da destruição do Forte Santa Tecla. No Forte Santa Tecla tinha uma capela. Como é que você... É uma saga que toda da colonização da América, mas foi uma saga sob a cruz. Houve acertos, houve erros, mas eu acredito que houve mais acertos. Porque até hoje ainda é um país católico. Então isso quer dizer que houve mais acertos. Sim. Né? E te diria mais, como nós estamos falando agora, nós temos uma responsabilidade muito grande para o futuro. É que conseguir levar a fé de uma forma de acordo com o século XXI. Entendeu? Eu, por exemplo, o que eu quero dizer? Por exemplo, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu não sei se eu estou me estendendo demais. Vocês tiveram a oportunidade de assistir aquela série no Netflix sobre Maria Madalena. Eu não cheguei a assistir. Não Eu comecei assisti, a assistir, mas não Olha, gostei de ver. o Cristo de Maria Madalena, dos Cristos que eu vi, são muito bons, mas o Cristo dessa série, ele é espetacular. Porque, na verdade, ele é um homem do século XXI. Ou melhor dizendo, ele é o Cristo que eu, pelo menos, materializo. Ele tem senso de humor. Bastante. Ele, como é que eu vou dizer, ao mesmo tempo, ele se preocupa com detalhes que ela coloca ali, muito importante. Ele sabe que é o verbo. E por uma razão essa, assim, que eu não consegui descobrir, ele não deixa nada escrito. Isso é uma coisa que eu ainda vou me aprofundar. Por que ele não deixou? Deve ter uma razão de ser, para ele ser o verbo, para ele ser característico, entendeu? Mas ele, o que ele faz?
Porque Maria Madalena também tem um problema, um erro da igreja, né? Na verdade, ela é uma mulher altamente culta. É. Ela é uma mulher altamente culta, que sofreu uma loucura e que ele chama ela, não porque ela é uma prostituta, isso aqui, não. Chama porque ela já tinha sido purificada através do sofrimento. E, ao mesmo tempo, ela tem uma missão. Ela era uma mulher que falava mais de 4 línguas para ela. Pedro aprende a ler com ela. Uhum. Dos apóstolos, vamos dizer que tinham menos instruções, ela Ela mais culta. é o grande elemento. Tanto é que, claro, eu vou entrar numa área meio polêmica, mas se vocês me permitem, essa palavra apócrifos, evangelhos apócrifos, Isso. ela é mal interpretada. Como é que eu vou dizer? Houve um momento que alguns evangelhos eram interessantes para a igreja mundana, Uhum. a igreja humana, e outros não. E vários evangelhos foram deixados de lado. Não que eles não valham, não que eles não tenham. Tanto que o evangelho de Nossa Senhora foi deixado de lado, né, tia? O culto a Nossa Senhora é uma volta ao culto de Nossa Senhora do cristianismo antigo, romano, para vamos dizer, quase, eu diria assim, já séculos XVI, XVII, XVIII, e com certas reservas. Por exemplo, a história da Nossa Senhora jovem é belíssima, tia. É lindíssima. Aí tu vê, tia, Deus, aquele cara safo, essa guria, ela é inteligente, né? É por aqui que eu vou, eu quero que ela faça. Ela vai ser a mãe de Cristo. A exemplo Os 2 pais, tudo, entendeu? Uhum. Tu lia ali, como é que eu vou dizer? Aquilo te aumenta a tua fé, que tu vê que não é por acaso as coisas, que fé não é tão assim por acaso, que ele vai traçando de tal forma para ela ser escolhida. Entendeu? Ela, vamos dizer, quando ela vai para o templo, não é, junto com as outras, ela era destinada ao casamento. Sim. Para ser preparada ao casamento. Mas ela é rebelde demais. Ela é rebelde. Ela é um troço bacana, né? Ela é rebelde pro casamento. E há exemplo disso que, digamos, a palavra de Deus não está culminada somente ali no que nós chamamos de Bíblia Sagrada, é o seguinte, as aparições marianas é um ótimo exemplo disso. Se Maria apareceu, por exemplo, em Guadalupe, na época, rima com nesse espaço-tempo, né, um pouco antes, claro, ocorria ali a Reforma Protestante ali na Europa, e aqui Maria estava catequizando os índios. É um exemplo que tem coisa divina que não está contada aqui. Uhum. A presença dos santos da Igreja Católica, tantos, inclusive o nosso santo mais novo, São Carlo Acutis, o primeiro santo de calça jeans. Então, digamos assim, a obra de Deus, claro, é um manual, é o manual da nossa conduta, a Bíblia Sagrada, mas nós temos que ter esse entendimento que Deus não está em 1000 e poucas páginas ali, ó, isso aqui é Deus. Tu tá limitando Deus. Aham. Porque, na verdade, né, também eu acho que é um pouco polêmico que eu vou falar. Cristo, ele não nos deixou uma Bíblia, né? Não, nos deixou uma Bíblia. Ele nos deixou uma igreja. Exato. Né? E a igreja não tá dentro de uma... E a igreja não tá aqui dentro. Não tá. Né? Então, aí por isso que a gente tem o magistério, né? E a tradição da igreja. Para nós entendermos toda essa... Por isso que o maior erro é a sola scripta. Uhum. Hoje é para ser polêmico. A coisa. E o pior é que é uma Seu cantor chegou de lá já alta complexidade. É uma coisa de alta complexidade e ao mesmo tempo muito simples. Tudo vira, mexe e se resume numa coisa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Puta merda. Desculpe o termo. Olha a profundidade. É fantástico. É fantástico. E o amar
também a palavra amar no português, ela é uma palavra muito limitada. Entendeu? Amar é fazer o bem. Das mais diversas formas. Entendeu? Quando tu lá dentro, no sotão lá dentro, tu sabe se tu fez o bem ou tu fez o mal. Exatamente. Que aí vem o exame de consciência, cara. A coisa é lá dentro. E ali tu faz. E a paz que tu sente quando tu consegue fazer o bem. Quando tu perdoa. Quando tu perdoa. É o que eu digo, né? Quando tu perdoa, quando tu não perdoa, tu não tá, eu não tô prejudicando a ti que me fez alguma coisa. Isso é um câncer interno. É uma coisa minha que eu vou estar me amargurando e com aquilo assim, cara, que o fulano me fez, Cara, quando tu perdoas assim, cara, eu não quero mais contato, né? Tchau, graças. Mas não quero mal, acabou, fim. isso aí. Quando tu consegue fazer o bem, aquilo te dá uma tranquilidade, te dá alguma coisa. Algo meu, eu te diria até o seguinte, que o ideal, e eu acho que tu conseguir um dia sentar ao lado direito do Pai, passa por tu ser viciado em fazer o bem. Das mais diversas formas, né? E aquele bem sem pensar em recompensa, né? Não interessa. Fiz porque me faz bem. Fiz porque Não, porque eu sou assim. É o bem. É o bem que tu tá sentindo. Exatamente. É o bem que eu tô sentindo, entendeu? Então, eu te digo o seguinte. Esses jesuítas tinham a melhor das boas intenções. Podem não terem conseguido chegar a 100%. Mas uma coisa eu te digo. Eles encravaram a cruz nos pampas. E infelizmente a história nos judiou bastante deles também, né? Pra chegar em nós, nos colégios e coisa, né? Hoje, graças à internet e a muitos historiadores, a gente tem essa visão mais verdadeira, assim, deles que não foi essa coisa da igreja, que nem tu falou lá no começo lá da Inquisição e tal, né? Que eles tinham entre esses requisitos, né? Ali a história a história da erva ali, coisa. Cara, não foi nada disso. Não, eu sempre digo assim. Como eu sou velho, quando eu posso trabalhar em certas coisas por aí. Quando tiver Itagagata, não tem bola pra essa. Isso aí vocês deletam, O padre, pragmaticamente, ele é um profissional da fé. Concorda? Ele, como é que fazer? A missão dele é divulgar a fé. E muitas vezes, por mais diversas razões, uns têm talento e outros não têm talento. Dentro de uma missa, para mim, não é, tia? Ofertório. A comunhão, aquele momento que a gente se encontra com Deus. E a homilia, o recado que se leva para casa. Sim. E claro, aí, tia, é a capacidade ou não do profissional de fé transmitir isso. E aí eu acho que por parte da Igreja Católica, hoje um pouco menos, porque surgem as comunidades civis trabalhando, mas tia, o testemunho das pessoas durante a missa, na homilia. Que muitas vezes tu pega um padre com grande talento, tu leva para casa alguma coisa. Às vezes tu pega um... O cara fica, ué. Tchê, não aconteceu nada. Mas se, vamos dizer, se tivesse um pouquinho de humildade de parte daquele cara, como fazem os protestantes, né? Pensa alguma coisa que bata no coração da pessoa que leve. Ninguém é 100% razão, né? Sim. Eu já tive, entre os menonitas, eu trabalho com o pessoal lá, eles são nossos parceiros na propriedade,
pessoas espetaculares, né? Uhum. Eu já tive a oportunidade de ir a um funeral deles, já tive oportunidade de ir em casamentos, né? É impressionante a participação da comunidade e o pastor vai levando as coisas a acontecer. É alguma coisa muito bonita. O teu funeral é uma coisa bonita. Como é que eu vou dizer? É uma coisa leve. Que dá os depoimentos das pessoas de que participaram. Tinha alguma coisa que não sei se a Igreja Católica não tem que aprender um pouquinho. Uhum. Entendeu? Eu não. Como é que eu vou dizer? A supremacia do sacerdote, eu não sei se fecha com o século XXI. Tenho minhas dúvidas. Uhum. Claro, tem caras de um talento que não. Mas como é que eu vou dizer? São indagações. Nunca me levem isso como crítica. Sim, E sim, sim como uma indagação. Porque qual é o meu intuito? Que a Igreja Católica sobreviva mais 2000 anos. Uhum. Mas para isso, muitas vezes, eu tenho que ser, como historiador, um pouco pragmático. Eu não posso só elogiar. Claro. Dizer que está tudo certo. Tem algumas coisas que dá para evoluir. Uhum. Não é? Dá para... Como os jesuítas fizeram aqui na América. Pragmaticamente, eles foram se adaptando Uhum. do que era o melhor para sobreviver. Como é que eu falei? Não sobreviveu até hoje a civilização deles, porque foi destruída Sim. Uhum. por outros interesses. Não porque eles, a organização, como é que eu vou dizer? A organização não funcionasse. Não, tudo que existe até hoje, né? A logística deles foi espetacular. É aquilo, né? O que é? É com o gado que a gente sobrevive, é isso aqui. Nós temos produtos de exportação, não entendeu? O índio, nós vamos acomodando ele conforme o talento dele, né? Vamos o instruindo, e assim eles vinham acertando. E fazendo um paralelo dentro disso, como o tio Flávio falou, não a igreja se dobrar para o mundo, mas nós termos formas de evangelizar. Uma vez eu escutei de um grande amigo meu dizendo o seguinte, ele assim, é um homem velho já na igreja católica, um homem muito experiente, dizendo o seguinte, é mais um assunto polêmico na verdade, mais ou menos polêmico, né? Porque o Concílio Vaticano II, bom, vou começar pelo seguinte pressuposto, se não houvesse... Se não houvesse o Concílio Vaticano II, primeiro não ia ter Emaús. Isso certamente. Não teria movimento apostólico A, B, C, não teria. Então, na verdade, até um ponto até delicado para mim, porque eu, por mais que seja um grande apreciador da tradição católica, da arte sacra e coisa e tal, eu tenho que me dobrar para isso e dizer o seguinte, olha, não teria nossa participação hoje se não tivesse acontecido essa evolução, como houve na época que os jesuítas chegaram aqui. Foi uma evolução que eles fizeram. Sim. Tanto que muitos padres à época, cardeais, disseram o seguinte, olha, até acho meio exagerado, a minha igreja morreu no Concílio Vaticano II. Tá, mas acho que não é por aí também. Eu vou dar o meu pequeno testemunho do que eu vejo nos cursos de Emaús desde que eu comecei a participar ontem. Foi finalizado o 117º. E entram pessoas ali, muitas vezes sem perspectiva nenhuma de vida. Eu vim aqui porque eu preciso de uma resposta. Tá, ok. E um perfil mais carismático, como os jesuítas fizeram com os índios naquela vez, é o que catequiza. Se eu chegar no cara e começar a falar latim, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti, aí sim eu sou um extraterrestre. Sim. É século XXI. É século XXI. Uma prova disso, nós temos um santo de calça jeans hoje. A prova viva, como São João Paulo II dizia, a santidade é para todos. Tu não tem que ser um monge, passar 20 anos no deserto, usar um hábito, uma barba gigantesca. Não. Isso, eu até demorei para amadurecer nessa questão, né? Porque, como eu te falei, eu sempre fui um cara mais voltado para o tradicionalismo dentro da Igreja Católica. Eu adoro rezar em latim, mas é aquilo, eu não posso me fechar e querer socar na cabeça das pessoas. Não, é assim, é assim, é assim, é assim. Primeiro,
quem sou eu para dizer que é assim que funciona, que Deus vai agir contigo dessa forma? Primeiro que eu tô sendo altamente prepotente. Tô querendo colocar... dizer como Deus deve agir na vida dessa pessoa. Não é assim que funciona. Então, hoje eu tenho outra visão do Concílio Vaticano II e tenho essa seguinte perspectiva, né? Se não fosse isto e outras tantas outras fases que a igreja passou, como foi aqui no caso da fundação do Rio Grande do Sul, que os padres jesuítas passaram um monte de trabalho vindo pra cá e, o cara vem pra cá, morreram um monte deles. Os caras vêm pra cá pra passar trabalho, morrer pra Bandeirante, passar por guerra guaranítica, em defesa da fé, isso não há tradição que descreva. Isso é aquilo. Ninguém vive só de razão. As pessoas têm emoções também. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não percebem, quando tu lê Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, há uma figura ali que representa bem, vamos dizer, o catolicismo emprenhado, que é Pedro Missioneiro. Pedro Missioneiro é uma pessoa destinada para poder fazer as coisas, né? Sabe que vai ser sacrificado, mas ele aceita aquilo como uma visão de Deus, que aquela era a missão dele. Que, na verdade, ele era um guerreiro, ele era um capitão. Como é que eu vou dizer? Dificilmente os dois irmãos do Amaral, filhos do velho, do velho pai dos dois terras, claro, iriam matá-lo. Sim. Ele era um combatente, não é? Que tinha recebido, não é, medalhas e tudo mais nas tropas de Rafael Pinto Bandeira. Mas por alguma coisa ele tem uma visão, que ele tinha uma missão ali a cumprir. Entendeu? Que ele, nesse ponto, o Érico Veríssimo foi muito feliz. Ele mostra essa essência católica no meio, vamos dizer, certo ponto de um barbarismo. Sim. Entendeu? Daquela figura, que é um guerreiro, mas ao mesmo tempo é um homem de Deus. Isso que não fazem nas escolas, mostrar, interpretar. Interpretar, exato. Exatamente. Que na minha época a gente nos mandavam ler um livro e depois diziam, o que tu achou desse livro? O que tu viu? O que tu não viu? Entendeu? Porque fica difícil. Hoje, como é que eu vou dizer? É isso aqui, né? Como é que eu vou te dizer? YouTube já é muito longo. É um mundo do Instagram. Que é rápido, informação rápida. Exatamente. Mas, é o que eu digo, o velhinho lá em cima, ele é espetacular. Mas é o que eu te digo, a gente, sem querer, a gente materializa Jesus Cristo e materializa Deus. É intrínseco a nós, né? E, em certo ponto, esse cara, que fez Maria Madalena, o cara, para mim, dentro da minha visão, materializou um Cristo espetacular. Um Cristo. Ele de vez em quando tem certas passagens ali, um sorriso assim, meio irônico, assim, não é? Ao mesmo tempo, assim, amizade, entendeu? Ele tem momentos em que ele é o chefe e tem momentos que ele é o tiozão. Muito bacana. E, na verdade, essa é uma ótima essência, né? Porque na hora que... Inclusive, isso é um testemunho que acabou mudando a minha vida. No momento que tu começa a enxergar Jesus Cristo ali como teu amigo, um cara com quem tu vai falar sobre o teu dia, deixa de existir uma certa ponte entre uma divindade escondida, estou parafraseando São Tomás de Aquino, né? De novo, como eu não canso de parafraseá-lo, mas eu acho que isso é importante, porque isso é a essência do divino. Não dá para nós compararmos nós, pequenos réis mortais, infelizes, coitados, com a nossa divindade, que é Nosso Senhor. Mas no momento que tu consegue enxergar que ele é muito mais do que somente um velhinho sentado lá em cima, mas claro, isso é o modo grosso de se falar, mas alguém que tu consegue sentir o abraço na alma, que tu consegue entendê-lo, que ele tá aqui do teu lado, é teu amigo, te falando, olha, tô aqui contigo, tu não rateia, tô aqui contigo,
anda por aqui, a tua vida muda. Uhum. E na verdade é algo que eu tenho experienciado nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade. Até porque a nossa forma de enxergar o mundo, as nossas ações, elas consequentemente vão mudar quando tu pensa, tchê, ele tá comigo a todos os momentos, ele é meu amigo. Isso aí. Sabe, Já fazendo que nós uma... estamos falando de testemunho de fé, Ah, eu tenho uma coisa que eu mexo com ele, com Deus, né? Assim, a vozinha, uma voz. Tira as coisas, é impressionante. E, claro, conforme eu estou envelhecendo, mas eu escuto. E, tia, e não adianta. Ela falou, eu sigo, dá certo. Se eu não fizer, as coisas não vão dar certo. dá porcaria. É um troço. Tia, isso que eu digo o seguinte: o cristão que tem fé, ele tem que aprender a escutar Cristo. Uhum. Aí entra a intimidade, eu sempre falo. Entra a intimidade. E essa intimidade. Se não tiver intimidade com Cristo, não adianta. Ele tem que escutar, Uhum. sentir. Claro, isso aí, e pior que isso, é uma coisa muito pessoal. Sim, exato. Muito pessoal. Muito, muito pessoal. Não é uma coisa que eu vou te ensinar. Exatamente, não tem forma. Né? E como é que eu vou dizer? Tu vai, como é que eu te digo assim, em certo ponto, a gente vive de um mundo material, não é, tia? De imagens, de sons, de cores, né? E em certo ponto, tia, eu meio velho, eu tenho uma espécie de um continho de fadas, né? Quando eu crio um céuzinho para mim, assim, bacana. Imagina um historiador que tem que ser pragmático falando que tem um conto de fadas. Sim. As partes. Sabe que vocês falando essa questão de Cristo, do concílio e tal, eu vejo assim, a minha esposa ela é pedagoga, né? Então, com as nossas filhas, ela sempre me ensinou assim, que eu fui criado à moda do pai chegar e te falar e tu não responder, né? E hoje em dia a criançada responde. Então ela diz assim, não, quando for falar com elas, tu te ajoelha e fica no mesmo nível, né? O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pegar ali o Antigo Testamento, né? Deus fala de cima para baixo, né? E vai dando os direcionamentos. Quando Jesus vem, né? É quando Deus se abaixa, não no sentido de se abaixar, de ficar num baixo nível, mas se abaixa para falar com a gente olho no olho. E daí vem o verbo que se faz carne, que vem para conversar com a gente olho no olho. E aí entra nisso aí que você estava falando, dessa humanidade de Cristo, da gente ter essa abertura para conversar com ele, né? E Deus se mostra, né? Não, eu tô aqui, né? O temor que eu peço para que vocês tenham, não é um temor tenha medo de um medo de que eu vá castigar, mas é o contrário. O temor, eu posso ter um temor do escuro, que eu tenho medo do escuro, eu posso ter um temor de dirigir, eu posso ter um temor, né? Mas o temor é Deus, é um medo de não se afastar de Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho que ter medo de não me perder, eu tenho que ter medo de não pisar na bola dentro daquilo que Jesus Cristo nos deixou, né? Que é o olho no olho. Que é o olho no olho, que é aquilo que o senhor está falando, de fazer o bem, né? De se sentir bem fazendo bem, né? Exatamente. Se sentir bem fazendo bem. Em certo ponto, eu até diria assim, né? É ter um certo egoísmo nosso, né? Mas tu vê, ele é tão... É contraditório. É contraditório. Ele é sacana, né? Ele é sacana, né? Tia, tu vai ser um pouquinho egoísta, mas tu vai fazer o bem através do egoísmo. Como é que eu quero me sentir bem. Uhum. E como é que nós explicamos isso? É brincadeira, é mesmo. É bacana, eu né? não tinha me dado conta disso. E pra explicar isso? É bacana. Só a fé. Como diria Frei Lori, mamma mia. É, mamma mia. Não, eu digo, ele é bárbaro. É bárbaro. Ele se diverte. E agora, ao mesmo tempo, ele muitas vezes é pragmático. Se vocês analisarem o seguinte, ele criou o homem, tudo bem. Mas me dá a impressão que ele, antes de mandar o seu filho,
ele não conseguia entender bem o homem. Porque, vamos dizer, é aquela, vamos dizer, o paraíso, quer dizer, ele que criou um homem por bem. Mas aquele homem descambou. Uhum. E ele não... Me dá a impressão que ele não conseguia entender isso. Então ele precisou mandar seu filho se materializar homem, Uhum. com todas as imperfeições humanas, e que ele, como homem, viesse e passasse pelos sofrimentos humanos para entender a criação dele. O verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100%. Então, é aquele nisso, né? Por isso que eu digo, é de uma complexidade que até ele teve que, fazer algumas experiências, vamos dizer assim, no bom sentido, em cima da suprema criação dele. Uhum. Então, bom, né? Tem uma hora que falta a palavra, né? Gente, cara, foi rápido, viu? Ih, estouramos um tempo já. Queria primeiramente agradecer. Vamos deixar mais aquele outro assunto que nós estávamos falando no bastidor, né? De repente nós fazíamos um outro episódio. Outra Tem que coisa, ser antes do final do mês, hein? outra coisa tem que ser antes do final do mês. passou corrido, que um dia não é bom, eu acho espetacular de falar, é o livre-arbítrio. Ah, excelente. Excelente. Eu considero uma das grandes explicações. Uhum. E eu queria deixar aberto para vocês, se vocês têm alguma mensagem, gostaria de primeiro agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado pela disponibilidade, né? Uma terça-feira a gente tá aqui para a gente conversar sobre o que a gente ama, né? Que é a palavra de Deus. Não, e eu queria já aproveitar o agradecimento também pelo convite, pelo tio Flávio ter aceitado o convite também. É sempre uma honra. Conversas desse tipo são engrandecedoras e tangem todos os assuntos possíveis, tanto históricos, religiosos, geográficos, e que dizem acerca da formação do nosso povo. Então, digamos assim, todas essas coisas culminam e se aflorescem nessa semana que nós estamos vivendo agora, que inclusive já se eu puder falar da programação lá do nosso CTG, mas se o tio Flávio nos quiser fazer os agradecimentos. Depois tu fala da programação. Bueno. Eu só diria, eu terminaria essas palavras aqui que nós estamos conversando, exatamente pedindo a Deus e a Jesus que proteja o povo do Rio Grande do Sul nessa sua semana, no momento em que ele lançou um grito de liberdade, e que ele o proteja para o futuro incerto que vem. Amém. E é por isso que eu te amo tanto, meu lenço branco de cor, porque se até Deus nosso Senhor, que usou bota, espora e mango, lhes garanto que é chimango se maragato não for, como diria Jaime Caetano Brown. Então, realmente, Deus é gaúcho. Então, bueno, posso falar um pouquinho da programação? Claro, fala pra programação. Bem, eu e o tio Flávio, nós somos da patronagem do CTG 93 e já demos início ali no dia 13, né, com as nossas festividades, com o show do André Teixeira e baile dos 4 irmãos, mas só que nós temos ainda diversas atrações e aquilo é um local onde famílias também são formadas, onde a nossa essência cristã também é vivida. Nós temos missas todos os meses lá no CTG, nos nossos almoços, né? Então eu digo que o nosso CTG ele é essencialmente católico e eu me orgulho muito disso. Inclusive tivemos uma bênção proferida pelo Padre Paulo ali no dia 13, né, no sábado, mas gostaria de falar um pouquinho mais sobre a programação dos próximos dias, entre eventos artísticos e campeiros. No dia 18 teremos o show do Rogério Vijagrã e do Eduardo Verde. No dia 20, o show do Lisandro, ou melhor, dia 19, teremos o show do Projeto Tauriando e Compasso Crioulo.
vai dar para bailar bastante, né? Gastar uns 2 par de bota. E também no dia 20 de setembro, o Lisandro Amaral e o Quarteto Fronteira, para gastar mais bota ainda. E no dia 21, após as gineteadas, o show do Enzo Castro e banda. O gurizinho destrói na gaita, tchê. Mais alguns eventos ainda. No dia 19, teremos o Redomão Farroupilha. No dia 20 de setembro, o nosso desfile, temático, inclusive. Esse ano estará de fundamento, eu desfilarei este ano. Olha aí. E as nossas gineteadas no dia 21. Também gostaria de fazer um adendo no dia 17, eu me apresentarei no CTG 93, na entrega de prêmios do concurso de redação Altério Job de Borba. Já é o 3º ano que eu participo e para mim é uma grande honra fazer parte dessa família, que é o CTG 93. E como missão, tanto como católico, cristão e tradicionalista, são as minhas seguintes missões, e como engenheiro também. Como engenheiro, levar eficiência para as pessoas. Como católico, manter a fé acesa nas pessoas mediante o meu testemunho. E como tradicionalista, levar sempre esta bandeira do Rio Grande do Sul, que é a minha pátria, hoje em dia, por onde eu passar. Era isso. Amém. Pessoal, obrigado por quem chegou até aqui. Não esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigado, Felipe. Vamos para mais uma semana. Que Deus nos abençoe. Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!